Ouça agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal com o programa Momentos com Joana, estudando o livro Plenitude, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Do Pardal, que está ali, ó, atento no ninho. Pousado, isso. Pousado, é. A mochilinha dele tá vazia. Pardal é o único pássaro que guarda na mochilinha a comida do outro dia. Vamos lá, olha só. Nós estamos no capítulo 6 do Plenitude, estudando sobre altruísmo. E hoje nós vamos iniciar nosso estudo no parágrafo 34. Vamos voltar à paciência, Isso. Porque precisamos ter paciência. A ciência da paz. Então vamos lá, Joana de Ângeles, aí é no capítulo 6, altruísmo, né? Então vamos nós aqui, capítulo 6, parágrafo 34, Joana nos diz: a paciência, em razão disso, a gente está retomando aí o finalzinho do último programa. A paciência, em razão disso, é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem aos resultados que se espera. Tem um ditado popular, né? Dizem aí que os apressados comem cru. E é verdade, né? A precipitação, né? As pessoas que são impulsivas, que não têm a paciência, elas acabam colhendo frutos amargos aí de decisões precipitadas. Os espíritos sempre nos orientam, e é uma dificuldade grande que nós temos de fazermos a nossa prece, as orações antes de tomar uma decisão, antes de seguir um determinado caminho. E aí essa impaciência, né, nos leva aí às vezes a resultados muito complicados para a gente. A minha avó, ela dizia assim: a paciência é amarga, mas os frutos são doces. Sua avó é uma mulher muito sábia. Aí ela dizia assim: nós temos que aprender a pedir a Deus durante o ano inteiro para conquistar 1 minuto de graça. Então, né, uma mulher simples, né? Vocês veem, né? Uma mulher até analfabeta, não foi, menina? Analfabeta, nasceu e se criou na beira do Rio São Francisco. Mas de uma sabedoria, né? Você vê as frases que a avó da Miranda falava, ela sempre compartilha comigo, é de uma sabedoria muito grande. E todo mundo conhecia ela. Às vezes eu posto foto dela no Facebook de vez em quando, aí o pessoal de lá, de Pão de Açúcar, curte. Às vezes você vê pessoas que são intelectualmente privilegiadas, né? Pessoas muito inteligentes, mas que não têm a sabedoria de uma mulher simples que nasceu ali na beira do Rio São Francisco, em Alagoas. Vamos lá. Joana de Ângeles continua. A paciência, né, harmoniza as aspirações humanas, elucidando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. Faculta repetir qualquer labor malogrado, com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo da maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo, ao abandono da realização. Sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, sê-lo-á depois, desde que se persevere no tentame. Então essa é que é a questão, né? A gente tem nós somos ansiosos, né? E de maneira geral, o mundo que nós vivemos nos leva à ansiedade. Mas quando aquilo que a gente deseja não acontece, Joana recomenda aqui que a gente não se deixe levar pelo pessimismo, né, e ao abandono da realização. Então eu tenho uma meta, eu tenho um projeto, e às vezes esse projeto não vai se realizar no momento que eu desejo. E aí ela diz que eu tenho que ter a paciência, a calma, para entender que o momento certo ele virá e que Deus vai mostrar.
E ela termina aqui esse parágrafo dizendo que sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, sê-lo-á depois, desde que se persevere no tentame. Por isso que Jesus deixa claro, em relação aos nossos objetivos, que ele diz: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É porque a impaciência gera uma agonia. A pessoa fica agoniada e aquilo destrambelha tudo, porque perde o foco e às vezes o que vai fazer não consegue se concentrar. A gente vinha conversando no carro, né? Aquela questão que você estava planejando fazer e não deu certo. Tudo para dar certo e não deu certo. Se a impaciência tomar conta, a gente desarmoniza. Então esse malogro que ela fala, né? Quando a coisa dá, entre aspas, não sai como nós planejamos, e tinha tudo para sair, é aquele emprego que você falou: gente, esse emprego tá na minha mão, já consegui, de repente tu vai lá, pum, dá tudo errado, muda tudo, e aí é esse malogro, né? Esse resultado inesperado, a gente não pode se deixar abater, como ela diz aqui, porque a pessoa fica logo o quê? Pessimista. Ah, não, tudo na minha vida dá errado, nada vai dar certo. Certas sugestões que não Exato. são. E aí você já abre uma brecha, né, espiritual, para que essas ideias pessimistas se aprofundem. Olha só, eu conheci a dona Ivone Pereira, não é? A nível de falar sobre ela. A primeira coisa que eu ouvi alguém falar sobre dona Ivone do Amaral Pereira foi um fato real que aconteceu de alguém que morava na capital do Nordeste e era funcionário, estava trabalhando bem e tal, e um amigo conseguiu um trabalho para ele fechado numa outra cidade, entendeu? Tudo certo, e ele ia ganhar mais, ia estar dentro da capacidade dele, a profissão dele. Então o que ele fez? Já estava com data para ele assumir tudo. O que ele fez? Ele vendeu a casa dele, vendeu o carro, vendeu tudo, vendeu o carro, vendeu a casa, e aí organizou com a família toda e foi para outra cidade. Quando chegou na outra cidade, meu filho, se apresentou lá, o rapaz falou: infelizmente não vai dar certo. Tudo que estava pronto para começar a trabalhar, ele não teve condições. Ele estava numa cidade estranha com a família, entendeu? Sem trabalho. Ele até tinha o recurso da casa que ele tinha vendido, porque não foi vender assim, vendi agora e no pau vai me pagar inteiro, entendeu? O que ele fez? Deixou a família no hotel. A frustração quando chegou na empresa de dizer que ele não ia poder trabalhar, ele ficou perambulando na cidade sem saber o que falar para a esposa dele, porque tinha desmontado o lar dele com 2 filhos, a esposa no hotel. Ele ficou perambulando na cidade, arrasado. Ele não tinha coragem de falar com a esposa, porque ela tinha sido contra ele mudar. Sabe o que ele fez? Ele estava tomando coragem para se jogar na frente do carro. A frustração, o impacto foi tremendo. Devia ser alguém que já devia ter alguma vulnerabilidade, que ele estava com ideação suicida. E quando ele estava sentado no banco assim, pensando, tomando coragem para se jogar na frente do carro, veio uma senhora, sentou do lado dele. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ivone Pereira. Sentou do lado dele, aí: você tá bem, meu filho? Começou a conversar, ele calado, ela insistiu. Aí ele desabafou, narrou o que estava acontecendo, que ele não tinha cara para olhar a família dele e dizer que não deu certo. Aí ela: mas você não fica assim, você vai conseguir trabalho. Aí deu o endereço a ele: anota esse endereço, procura quem abrir a porta para você, você pode falar que você foi encaminhado lá porque eles vão te ajudar. Passou. Ele foi direto no endereço, não foi para o hotel, foi direto no endereço. Quando chegou na secretaria, a moça atendeu a ele. Aí ela falou: meu senhor, mas eu não sei como é que eu posso ajudar o senhor, porque a gente não tem nenhum trabalho aqui para oferecer ao senhor. Aí ele: pois é, mas eu estava pensando numa maneira de me livrar disso, porque eu não tenho coragem para voltar para o hotel. Como foi? Quem que foi que mandou? Aí ele descreveu. Estava a foto de Ivone Pereira na parede. Foi aquela senhora. Ivone já desencarnada, né? Todo mundo conhece a história da Ivone. Aí a moça olhou. Foi ela que pediu ao senhor que viesse aqui? Ele foi.
ali o pessoal se sensibilizou e ele não ficou em desespero porque arranjaram um trabalho para que ele se organizasse e tocasse a vida dele. Mas foi a primeira informação que eu tive. Eu não sabia que era Ivone Pereira. A pessoa estava no estudo falando sobre ela. Então nós vamos ver que isso aqui, a pessoa entra em desespero. Entra num estado de intranquilidade interior que fica sem chão, não é só Deus. Porque você tem um planejamento e tudo vai por água abaixo, e às vezes você está numa situação financeira extremamente delicada, saúde na família, e aí você desestrutura, desespera, e aí entra essas influências negativas, né? Sugerindo que a solução é a fuga da vida. Mas você que está chegando agora aí, Miranda, qual é o programa? Momentos com Joana de Ângeles. Momentos com Joana, nós estamos estudando o livro Plenitude, no capítulo 6, falando do altruísmo. E vamos dar sequência aqui na palavra do Espírito Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: a vida se agiganta, molécula a molécula, em clima de harmonia, em paciente e incessante movimentação. A paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. A coragem é valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca a abandonando sob qualquer pretexto. O esforço contínuo permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido. Então essa coragem é fundamental que nós a busquemos, né? Porque ela é valor moral, segundo Joana, para enfrentar a luta, porque não é fácil. Diante das adversidades, continuar não é fácil. O Emmanuel tem uma frase que ele diz: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. Porque você tem que ter coragem para enfrentar muitas lutas. São muitas perseguições, são muitas armadilhas. É a nossa própria inferioridade, que muitas vezes prevalece, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E tudo levando a pessoa a acreditar que ela não é capaz. Não é capaz de conseguir, não é capaz de mudar. E os bons espíritos nos estimulando a coragem. Essa coragem em nossa vida é a nossa base, é o nosso porto seguro, é Deus. Às vezes você encontra pessoas, mas fulano é ateu, ele não tem religião, não fala em Deus, não vai à igreja. Olha, nessa encarnação ele pode não ter nada disso, mas ele de alguma forma consolidou a certeza de Deus nele, que faz com que ele haja automaticamente já buscando servir, ser útil, ser bom. Eu atendo, você falou nisso, eu lembrei de um paciente meu, como psicólogo. Ele é um jovem idealista, ateu, mas um rapaz ético. Ele tem Deus. Que rapaz correto. Ele não precisa falar de Deus para ninguém. Com uma visão social, com uma visão de olhar para o outro, de uma sociedade mais justa. E ele não crê em Deus. Quer dizer, ele é ateu. É porque ele é o que Einstein fala. Ele não crê no Deus que os homens divulgam, mas ele tem certeza de algo que leva ele para fazer útil ao bem. É isso aí. Continuando aqui, Joana de Ângeles nos diz: a erradicação das causas geradoras do sofrimento somente é possível através do esforço com que se empreende a tarefa, e ela dedicando-se com empenho, sem o que se malogra, adiando a oportunidade. O esforço bem direcionado, isso aqui é importante, porque não adianta se esforçar de forma errada, tem que ser bem direcionado, e aí tem que ser dentro do Evangelho de Jesus, caracteriza o grau de evolução do ser, porquanto mais expressivo nuns do que noutros, distingue-os, demonstrando as conquistas já logradas, ao tempo em que faculta a percepção do muito a conseguir. Insistir, portanto, com seriedade, pela conquista do altruísmo, encetando atividades que devem ser concluídas etapa a etapa, constitui passo de segurança para a libertação do sofrimento. Essa questão do altruísmo é a gente realmente estar pronto para pensar menos em si
e lembrar do nosso próximo, né? Não é fácil, porque nós temos uma característica humana mesmo, que é o egoísmo. É muito forte, ele é muito enraizado. Mas quando você vai lá na página O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o homem de bem é aquele que pensa sempre primeiro no seu próximo, para depois pensar em si. Esse é um grande desafio. A gente pensar no bem-estar do nosso próximo, de quem a gente convive, os nossos familiares, nossos amigos, para depois pensar em si. Conseguindo fazer isso, a gente vai estar treinando esse altruísmo. Na realidade, porque olha, à nossa volta, o outro, ele tem sempre algo a nos oferecer. A vida do outro tem sempre algo a nos ensinar, não é? Porque quando a gente fica focado só na própria vontade, na própria necessidade, nós esquecemos o que o outro nos ensina, às vezes com a renúncia. Você encontra pessoas que são privadas do essencial e você tem um supérfluo. E elas têm um foco, elas têm uma tranquilidade. Isso é um convite para que cada um de nós reflita como é que está sendo a nossa relação com Deus. Continua aqui o Espírito Joana de Ângeles. Ela diz: mede-se desse modo o caráter de um homem pelo esforço que empreende para crescer, para melhorar-se, a fim de enfrentar as reações que o seu ideal e empreendimento provocam. Então ela repete aqui a frase do espírito de verdade, né? Que diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, essa recomendação do espírito de verdade, no capítulo Cristo Consolador. Porque essa transformação moral, o nome já diz, é transformação, não é virar anjo, né? A cada esforço que nós temos para tentar domar as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente está se transformando gradativamente. Olha a questão da paciência, né? Tem gente que quer se transformar em anjo, como diria o nosso amigo que estudava conosco, o seu Alves, dando os pulos, né? Ele perguntava: será que a gente não pode dar um pulo, um salto quântico? Eu falei: olha só, seria muito bom. Tem que enganar o eletro. Mas eu não tenho como dormir Eduardo e amanhecer Madre Teresa, Chico, Gandhi, Luther King. Eles foram gradativamente, com muita paciência, com muita coragem, com muito esforço, galgando, né, os degraus para chegarem onde chegaram. Então a gente tem que entender que temos que ter a paciência, que Joana vem falando aqui, para perseverar com coragem nessa busca dia após dia para se tornar melhor. E aí as pessoas falam: mas eu tento e não consigo. E aí eu lembro de uma frase de um espírito que está lá no livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, acho que é a irmã Emerenciana, que um jovem rapaz que estava vivendo conflitos na área sexual muito fortes, e ele estava buscando esse equilíbrio, ele pergunta a esse espírito, num terreiro de Umbanda, ele pergunta a ela: minha irmã, e se eu cair de novo? E eu nunca mais esqueci a frase dela. Ela fala para ele assim: meu filho, se você cair 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. Nunca desistir. A gente não pode desistir de si mesmo, mesmo que o vício muitas vezes toma conta da gente, a gente se perde no meio dos vícios morais, mas que a gente não desista. Caiu, levanta, e vai chegar um momento que a gente vai ficar de pé. E Joana continua: aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes do que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliá-los após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer, e cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque a gente só gosta de ganhar, né? Eu converso muito isso com meu filho, o Heitor, que é uma dificuldade. Se a gente ia brincar, a criança é assim, né? Quando a criança ela perde, ela fica incomodada. Frustrada. Ela quer ganhar. Eu falo: mas assim, tem que aprender a perder. A derrota, ela também ensina. Mas nós temos essa dificuldade em lidar com as derrotas da vida. E às vezes a vida
vai sim nos derrotar naquilo que a gente quer, porque ali vem um aprendizado. Muitas vezes a derrota vem das nossas escolhas equivocadas, das falsas expectativas, né, do nosso desejo que tem que ser... As ilusões. Que tem que ser realizado a qualquer custo, pelas ilusões. Então, isso aqui que Joana coloca é fundamental. E ela continua dizendo: essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento, e insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Porque não pode ser esforço seletivo, né? Tenta um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, leva... Como é que é a música aí, Miranda? Você que canta isso, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Então, assim, não, o esforço é contínuo, não pode parar, né? Mesmo que o resultado não esteja chegando como a gente deseja. Continuando, ela diz: muitas vezes será necessário para refletir, recuar, para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. O esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. A canalização correta do esforço dinamiza-o, já que o arrastamento para o vício, que quebra as resistências morais, é também uma forma de força arrebatadora, que poderia ser direcionada em sentido superior. Então, todo o nosso esforço deve ser para crescer e não para se autodestruir. Muita gente acaba usando essa energia, né, para a autossabotagem. É uma questão de direção aqui, né? É a direção. Né? Porque tem gente que usa a energia, mas de forma errada, e aí acaba levando para o vício como um processo de fuga. Sim. Né? E a gente pode até parar aí, Miranda, sim, porque depois ela vai voltar a falar sobre o altruísmo. Então, meus amigos, vamos tomar cuidado com essa mensagem aqui, final desse parágrafo, tomando cuidado para não deixar que essa energia, muitas vezes ansiosa, arraste a gente para o vício como um mecanismo de fuga. Seja pelas drogas lícitas e ilícitas, pela promiscuidade sexual, que só vai trazer dor e sofrimento para a nossa vida. Esse recuo não é covardia, é maturidade. É parar para avaliar o objetivo, os recursos que dispõe e se fortalecer para seguir adiante. Então, Jesus nos fortaleça. Dito isso, né, estamos chegando ao final de mais um programa. Esperamos que a gente possa refletir sobre a paciência, sobre a coragem. Sobretudo, meus amigos, lembrem, façam suas orações, peçam a Jesus inspiração, não tomem decisões precipitadas, ajam com calma e vocês vão ver que tudo vai se ajustando com o tempo. Dito isto, Miranda, muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Vamos levantar voo junto com o Pardal. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.